Olá, bom dia. Então, hoje eu pensei em conversar com vocês, para vocês me conhecerem melhor, como eu entrei nesse mundo da espiritualidade, né? Se alguma coisa me atraiu, se foi uma necessidade que fez com que eu buscasse essa ajuda espiritual, o que exatamente foi, né? Então, eu me lembro que quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu tinha aula de religião, né? Pequenininha, tinha professora de religião. E a gente tinha religião, e eu perguntava, como qualquer criança, perguntava os porquês, enfim. E a professora não me respondia. Ela não falava o que exatamente eu queria ouvir, né? Eu questionava e ela até ficava chateada, braba, chamava minha mãe porque eu atrapalhava a aula. E eu chorava porque eu dizia que eu não estava fazendo nada, eu simplesmente perguntava, então aquilo incomodava demais. E então, quando eu comecei a crescer, e aquilo, como me incomodava muito, eu já não gostava mais de ir para a sala de aula, porque daí eu sofria bullying. Eu não sabia, na minha época, nem imaginava que existia bullying. E eu não sabia. Então eu chegava na sala de aula, a professora não me dava muita bola, né? Ela não interagia comigo, meus coleguinhas riam, eu não podia perguntar, e aquilo me incomodava, eu me sentia mal, chegava em casa, chorava. Então, naquela época, teve bem a transição onde os pais podiam optar pelos alunos, porque minha mãe via que eu me incomodava na aula de religião e não podia fazer nada. O que ela ia fazer, né? E também naquela época os pais acatavam os professores, não era como agora, que os pais interagem mais nas escolas, né? Então tudo que o professor dizia era lei e não tinha essa interação de o meu filho não está bem, o que a gente pode fazer, né? Como agora. Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto não é, porque muitas vezes os professores têm razão e os pais, no afã de querer que aconteça tudo para os filhos, daqui a pouco atrapalham, né? Então isso é uma outra questão. Daí teve uma época que os pais poderiam escolher tirar os filhos da sala de aula de religião e colocar eles na biblioteca, né? Os professores colocavam na biblioteca, tu fazia os trabalhinhos e assim a coisa fluía. Então foi o que aconteceu, a minha mãe me tirou da sala de aula, né? Falou com os professores, e eu a partir de então comecei a ir para a biblioteca estudar. E daí eu estudava de tudo quanto era coisa, tinha que fazer trabalhinho. Com 7, 8 anos eu já fazia isso aí, daí não participei mais de aulas de religião. Então eu já podia fazer trabalhos, fazer aquilo que a professora, porque ela mandava os trabalhinhos, a gente fazia, mas daí pelo menos eu lia, estudava e não sofria bullying, né? Então isso foi uma parte da questão da espiritualidade que ali naquele momento eu questionava muito mais do que aquilo que os professores me davam. Com o passar do tempo, eu tinha muitos questionamentos, olhava muito para o céu, olhava muito para a lua, para as estrelas, pensava muito assim, que se era só a gente que vivia, assim, mas eu não entendia o que estava acontecendo comigo, mas eu tinha essas interatividades com os astros, né, principalmente à noite. Daí com 15, 16 anos, o meu pai era umbandista, né? Eu tive pai até os 15 anos. Então o meu pai era umbandista. Ele teve uma época assim que eu me lembro que ele trabalhava num centro de umbanda e eu ia com ele. Então esses momentos dos 13, 14, 12 anos, eu tinha essa interatividade com a espiritualidade. Eu gostava bastante, mas aquilo meio que me assustava,
o ritual da Umbanda, né? Hoje não mais, mas aquela vez me assustava aquele ritual, enfim. Que quem conhece sabe, quem não conhece, em um outro momento a gente pode até conversar a respeito disso e eu trazer, né, algum entrevistado para falar a respeito da Umbanda, que eu gosto muito, mas eu não entendo muito, porque tudo, o kardecismo eu estudo bastante, né? Mas a Umbanda eu não estudo, eu já li, mas eu não tenho base para falar a respeito. Tá, muito bem, entrei, fui inserida na questão da espiritualidade, aquilo me chamou muito a atenção. Depois, meu pai faleceu, enfim, eu ia para a sala de aula, eu ia para a escola, morava numa casa, que é onde eu ia uns 4, 5 quarteirões, quadras, né, que a gente não tinha iluminação, mas naquela época queimava, demoravam a colocar as lâmpadas, e vida que seguia, porque não era uma época de muita... Claro que tinha, sempre teve, né, ladrões, enfim, era perigoso, mas assim não era uma época de tamanha complexidade como hoje, no quesito segurança. Então, eu pegava uma caneta, pegava um caderno, abria e ia escrevendo poesias, né, até chegar na sala de aula. Então eu enchia cadernos de poesias e eu sabia que aquelas poesias não eram minhas, porque era tudo muito escuro. Eu escrevia coisas belíssimas, mas eu não me detinha, era uma coisa muito corrida, né? Corrida vinha na cabeça e eu escrevia. Me chamava a atenção, mas como eu não tinha informações, eu sei lá o que eu pensava, não sei. Mas gostava, que tinha um cunho de psicografia, né, que até hoje eu falo. Bom, depois eu falava muito para minha mãe que eu queria ajudar muito as pessoas, que eu queria ajudar, e eu pensava assim, bom, você é enfermeira, você é freira, para ajudar as pessoas. Óbvio que a mãe não queria, né? Porque o que ela queria? Ela queria que eu me formasse, que eu estudasse, que eu me formasse e que ganhasse dinheiro para ajudar em casa, né? Tá. Então, o que eu achei, né? E eu nem sabia muito o que era exatamente isso, mas eu pensei na psicologia. Então, daquela época em diante, dos meus 14, 15 anos, 16, eu não sei de onde eu tirei, e entrou psicologia na minha vida, e desde então era só psicologia que eu pensava em fazer. E o que era muito difícil, gente, porque a psicologia que eu fiz era durante o dia, então isso também é outra etapa, não foi fácil, levei muitos anos para fazer. E já fiz depois de uma certa idade, a psicologia. Porque tinha que ajudar, tinha que trabalhar em casa, né? E não dava para estar fazendo faculdade onde tinha que trabalhar, tu tinha que fazer 5, 6, 7 cadeiras. Na minha época era bastante difícil a faculdade de psicologia. Tanto que tinha que fazer para entrar a faculdade de psicologia, também é outra coisa. Tinha que fazer, eu fiquei 3 dias fazendo exames psicológicos, fazendo baterias de teste psicológico, enfim, para ser autorizada a entrar na faculdade de psicologia. Hoje não, hoje tu quer fazer, tu tem dinheiro, tu paga, né? Mas na minha época, para te fazer a faculdade, tu tinha que fazer uma bateria de testes psicológicos e os psicólogos te diziam se tu podia entrar ou não. Tive momentos da minha vida na faculdade, toda a minha faculdade, os professores diziam que eu não tinha condição de ser psicóloga. Também é um outro assunto, que eu acho que em um outro momento até vou gostar de falar, porque isso foi muito marcante na minha vida. Eu realmente, assim, foi uma força de vontade muito grande de fazer a psicologia, justamente por várias questões. Uma delas era que os professores em conjunto diziam que eu não tinha perfil de psicólogo. Bom,
Daí fiquei com aquilo. Então, assim, a psicologia hoje para mim é uma profissão que eu amo fazer, amo, né, o que faço, e faço por amor, porque foi um privilégio meu de ter a profissão que eu realmente escolhi ter para mim. Tá, daí passaram-se algum tempo, tudo bem, muito tempo, me formei e comecei a trabalhar. Nos primeiros momentos que eu trabalhei, eu sentia que tinha alguma coisa que não era minha, porque a gente sai nu e cru da faculdade, morrendo de medo de atender uma pessoa. Ela te busca porque entende que tu vai ajudar ela, e tu com todo aquele arsenal bélico de informações da psicologia, tá, e daí o que eu vou fazer, né? Então isso foi assim uma caminhada para mim, fora que eu entendia que quando eu estava atendendo, não era eu que estava atendendo, porque as pessoas diziam assim, tu tá me ajudando, né? Elas me davam feedback, eu dizia, mas eu não estou fazendo nada. Eu não entendia que eu estava trazendo o conteúdo da psicologia ali no consultório, no setting terapêutico, e como é que eu estava ajudando? Não era eu. Isso também, né? Tem a questão da espiritualidade, porque realmente não era eu. Tinha momentos que eu nem lembrava do que eu estava fazendo, mas eu ajudava. Então tinha essa interação entre as minhas questões que eu estava ali no consultório, que possivelmente quando eu estava ajudando e quando eu estava atendendo, e até hoje quando eu atendo, é muito mais a questão energética, né, que me apoia, juntamente com a questão energética do paciente, que também apoia ele para encontrar o furo da bala, né? Mas daí começou a surgir casos onde eu não entendi. A pessoa não pode estar doente, ela não está doente, mas ela está. Mas ela não está, mas ela está. E daí eu comecei a pensar, poxa, tem alguma coisa, né, que eu preciso buscar mais, não é só isso, né? E eu tinha essa coisa muito forte em mim da espiritualidade. Comecei a estudar e participar de centros e comecei a trabalhar. E daí eu comecei a ver um outro lado. E começou a se justificar muitas coisas que aconteciam no consultório, onde eu podia perceber os padrões, né, os padrões de comportamento, as atitudes e a forma com que tu tinha que lidar com aquela pessoa e que tipo de informação, que tipo de abordagem tu tinha que fazer para ajudar ela sem necessariamente entrar na filosofia espírita, porque afinal tu não pode num consultório estar falando de religião, a não ser que o paciente traga isso, né, de questionamento. Do contrário, tu não pode. Muito bem, mas eu tive o privilégio de toda a minha vida profissional na área clínica, não sei se é privilégio, porque assim, chegou algum momento que o paciente trazia esse interesse e daí era uma coisa muito legal. Tenho vários casos assim, e vários casos que me tocaram, que mexeram comigo e que até hoje eu lembro. Bom, daí comecei a pensar nessa abordagem, né, clínica e espiritual, que seria um tripé, né, o ser emocional, físico e espiritual. Eu não conseguia mais desvincular isso. E a gente estuda muito. A minha fé é uma fé raciocinada, porque eu tenho inserido no meu espírito, né, no corpo físico, não, no espírito, nessa energia que me movimenta, eu tenho inserido muito forte essa coisa do estudo. Eu preciso estudar e saber o que eu estou fazendo, senão para mim aquilo fica sem base segura. Então eu comecei a estudar bastante a respeito de espiritualidade, onde se encaixava as doenças, depressão, Alzheimer, transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, né? A ansiedade é a primeira coisa e a partir da ansiedade começam as doenças. Então eu comecei a entender isso pelo lado da espiritualidade. Então eu na verdade,
Isso me ajudou muito a entender o paciente e também não só tratar ele clinicamente, porque um toque hoje, dependendo do grau da doença, tu necessariamente precisa tomar o medicamento. Se tu não tomar, tu não consegue avançar em nada, né? A ansiedade, a depressão também, dependendo do grau. Não adianta nem o paciente ir para o consultório se ele não dá uma amenizada na depressão com medicamento, né, com clínico. Se tu não ameniza o medicamento, ele está ali morto-vivo, porque ele não consegue prestar atenção, porque a doença é muito mais forte que ele. Então ele precisa primeiro se tratar um pouco clinicamente, né, medicamentoso, com psicofármaco, para depois ele começar a fazer uma psicoterapia, encontrar algumas coisas e a abordagem daí começar a ajudar. Tem livros muito bons, né, da espiritualidade, com cunho espiritual, que falam das doenças psicológicas, né, que é a saúde emocional, de Divaldo Franco, com a mentora dele, que é a Joana de Ângelis. A Joana de Ângelis, ela foi a mentora dele, que existiu no Nordeste, né, que ele é de lá, e ela foi uma das primeiras psicólogas no Brasil. A energia dela, que depois, quando ela desencarnou, ela se tornou mentora do Divaldo Franco. Então, tem livros falando da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que ainda não era nem inserido no Brasil a cognitivo-comportamental, porque essa terapia, essa teoria é uma teoria jovem no Brasil. Bom, muito bem, então a partir daí eu comecei a olhar o ser diferente, comecei a tratar as doenças de uma forma diferente e elas deram certo, porque eu acho que sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Isso é com tudo, não é só com saúde mental, mas assim, sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Então tem estudos, né, que grupos de pacientes que têm grupos de oração e grupos de pacientes com a mesma doença sem grupos de oração. Aqueles com grupos de oração têm uma tendência bem maior de dar certo do que aqueles sem grupo de oração, justamente porque as energias transitam, né, e elas se isso é uma outra situação, mas elas se compartilham as energias e a pessoa realmente, assim, a tendência é de melhorar mais do que o grupos sem oração. Bom, então eu acho que, assim, isso é a minha base, né, para quem quer me conhecer, para quem quer saber como que eu olho o meu paciente, né, e o meu trabalho. Hoje eu estou muito mais focada em psicologia organizacional, né, mas assim, e as empresas eu consigo ver dessa forma, não tem como desvincular a empresa sem olhar para as energias que circundam ela, sem olhar para as emoções de cada indivíduo que está lá dentro, de que forma tu pode trabalhar e dar resultados, né? Claro, né, gente, não é uma varinha de condão mágica, onde tu procura uma psicóloga ou uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, vai lá e resolveu e conserta. Não é isso, né? É por merecimento, tudo é por merecimento. Se tu precisa passar por uma situação, tu precisa passar por ela. A forma com que tu vai lidar com ela para sair dela mais rápido, como um aprendizado, porque a partir do momento em que tu aprendeu, é quando tu sai da situação. Enquanto tu não aprende, tu não vai para a próxima etapa. Então é mais ou menos isso. Então hoje o que eu vim falar para vocês e falar nessa coisa da espiritualidade que eu estou inserida, eu acho que desde que eu nasci, né, eu fui me descobrindo. Daí quem entra e começa a estudar, começa a pensar na transformação interior, né, naquela palavrinha-chave de renovação interior, ou de esse propósito de mudança
Tu não vai deixar de fazer as coisas que tu precisa, de sonhar com a tua casa própria, de querer ter um carro bonito, novo. Não, mas no paralelo disso, tu precisa construir algo que para botar numa mala que tu vai partir um dia. E nessa mala que tu vai partir um dia, aquelas coisas que tu construiu fisicamente vão ficar. O que não vão ficar é o aprendizado que tu construiu ao longo desta construção da vida terrena, né? Então é esse aprendizado que tu vai deixar na mala. Então tem uma parábola que diz assim, bom, é uma historinha que diz, tinha uma mulher milionária, muito rica, ela dizia que quando ela morresse, ela queria ser enterrada num mausoléu, tudo de ouro, com coisas de ouro, castiçais, velas e tal, né? E que ela já tinha deixado até a roupa dela pronta, tudo. E ela morreu. E foi feito tudo que ela quis, entrou com um Cadillac, né? Botaram no mausoléu. Só que a partir dali ela foi sem nada para onde ela tinha que ir. Então ela não levou nada, ela só foi com aquele aprendizado que ela teve. Então é isso, né? As nossas construções, elas podem ser no mundo. Tu pode construir um mundo aqui, mas aquilo que tu construiu aqui, tu aprendeu. E é esse aprendizado que é importante que a gente... E tu só passa para as próximas fases quando tu realmente aprende. Porque se tu não aprende e tu vai sem esse atributo na mala, tu vai voltar para aprender as coisas que tu deixou de aprender. Porque a intenção do Criador é que a gente ascensione. E se a gente não ascensionar, se a gente não subir essas escadas, a gente continua no mesmo degrau, numa próxima etapa. Por isso que tem as memórias, por isso que tem os déjà vu, por isso que tu gosta de um lugar e não gosta do outro, né? Tem várias coisas. Essa de gostar de um lugar e não gostar do outro, eu tenho assim, nossa, até memórias, né? Eu tenho memórias de vidas, mas não fiz psicoterapia reencarnacionista em mim. Eu faço hoje, né? Poucos pacientes que eu fiz, porque para te fazer a reencarnacionista, tu tem que estar disposto a fazer a mudança quando tu escolher. Não basta tu entender que tu era uma pessoa ruim, ou por tu ser uma pessoa ruim, tu tá pagando aqueles teus erros, que é a lei da ação e reação, né? É importante que tu saiba disso e o que tu vai fazer para mudar quando tu descobrir isso, certo? Bom, eu acho que o meu vídeo já ficou meio que comprido. Bom, eu tinha dito que eram uns 30 minutos. Era isso, numa próxima etapa eu volto a falar mais a respeito disso. Então, de lá para cá, só para mim terminar, de lá para cá eu não consigo me ver fora de um centro espírita trabalhando, ajudando as pessoas que nos procuram, né? Porque quem mais é ajudado somos nós que ajudamos, que estamos ali no centro, do que as pessoas que nos procuram. Porque quem nos procura é a possibilidade que a gente tem de fazer os resgates dos nossos erros e das nossas escolhas do passado. É a possibilidade de mudança, é aquilo que tu realmente, assim, tu disse em algum momento, né, no estudo da tua volta aqui na Terra, tu disse, é isso que eu quero fazer para resgatar isso, isso e isso. Então eu espero estar fazendo, mas sei que não é fácil, gente, não é fácil. Esses resgates, assim, é com muita intensidade, porque por mais que pareça que a tua vida está plena, as dificuldades estão dentro de ti, né? E principalmente as dificuldades comportamentais de sentimentos, essas são as piores. Então, tudo que tem no teu comportamento tem no teu sentimento interno, quer dizer, tu vai agir conforme o teu sentimento, né? Então, sobre o teu entendimento sobre as coisas, alguém diz A e tu entende A e B, tu vai agir sobre o A e B e não sobre o A.
Então essa intensidade das tuas emoções é que vão regrar a tua vida. E essas leituras que se faz, esse aprendizado, essa busca interior que faz com que a gente realmente mude, né? E é uma mudança automática, porque e necessária, porque assim tu diz assim, puxa, eu li isso, e realmente é assim, né? Por que não estou mudando? E tu faz o grande esforço para mudar, tu começa a detectar quais são os teus padrões, tu começa a detectar quais são os gatilhos que te mobilizam, né, a ter comportamentos disfuncionais, e tu se xinga, tu é o teu juiz, ninguém precisa ser o teu juiz, tu é o teu juiz. Por mais que naquele momento tu faça um comportamento que tu desabone ele, quando tu estiver sozinho, tu vai dizer, o que eu fiz, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? E até uma técnica de São Francisco que perguntavam para ele, tá, como que a gente faz para mudar os nossos comportamentos, né? O que o senhor faz? O senhor vê que o senhor está errado e o senhor precisa mudar. Então ele diz que todos os dias à noite a gente faz uma reciclagem de tudo que aconteceu e aonde tu podia ter feito diferente, porque as situações se repetem, né? Os padrões se repetem a vida toda, as situações se repetem, né? Com cenários diferentes, mas uma mesma situação num cenário diferente, com uma mesma emoção tua e com o mesmo comportamento. Então, quando tu faz essa avaliação, que é a cognitivo-comportamental, só que é uma autoavaliação sozinho, né? Autoterapia. Tu faz esse olhar, tem esse olhar, tu vê aonde tu podia ter feito a mudança e no outro dia vamos de novo, bora, né, viver. E pode de repente acontecer alguma coisa parecida com isso e tu dizer, olha só, vou fazer diferente. E é isso, nosso cérebro é neuroplástico, né? É plástico, ele vai se transformando na medida em que tu vai também propiciando novas formas de transformação para ele, e dali a pouco tu tem comportamentos aprendidos novos, justamente porque tu forçou a plasticidade de um comportamento novo. Tá bom? Era isso que eu queria deixar hoje para todos que vão me escutar, que podem e que vão me escutar. Eu vou agradecer a todos pela paciência de me escutar, e até um próximo vídeo onde a gente volta a conversar a respeito de comportamentos e espiritualidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.